bem-vindos ao nosso TV Conexão em Foco, esse novo formato, nova casa. Desde já quero te agradecer por abrir as portas da sua casa para nos receber. Hoje temos convidadas incríveis. Quero deixar um agradecimento especial para a TV Mais, em nome do Edgar, ao Espaço Woz, que é o espaço que nós estamos fazendo essa temporada especial, a todos os nossos bastidores, Thaís e as nossas equipes bastidores aqui que estão com a gente, e a você de casa, por estar aqui se conectando com a gente. E é tão legal quando a gente está no espaço e a gente é bem acolhido, né? Aqui no Espaço Woz, além de ser um lugar incrível, um lugar muito diferente, temático, nós estamos no topo de um castelo. Aqui o Mestre Woz traz café, traz água, a água ela vem direto da Mesopotâmia, é mentira. Mas ela tem isso. Mas tem um sabor diferente, sabe? Porque assim, tem um requinte. E aí junta com os quitutes lá que a padaria Bela Rio Branco manda pra gente, que são assim, feitos com muito amor e carinho. Então é muito bom quando a gente é acolhido. Eu quero agradecer todos os nossos patrocinadores, Café Sabor de Garça, a padaria Bela Rio Branco, muito obrigada por estar nos patrocinando e temos que agradecer porque só acontece porque tem empresas que acreditam no nosso trabalho, então muito obrigada mesmo. Quero pedir para vocês seguirem a gente lá no nosso Instagram, A Busca de Toda Mulher. Então esse Instagram é para mostrar o trabalho de já 60 mulheres escritoras que se juntaram para escrever coletâneas das suas histórias. Então as suas histórias superadas, transformadas, e a gente coloca ali porque provavelmente vai também transformar a sua vida. Então se conecte com a gente através do nosso Instagram e se inscreva no nosso canal TV Conexão em Foco lá no YouTube. Se conecte com a gente, com certeza algo novo vai acontecer na sua vida, porque todo podcast que a gente faz é algo que acontece. Eu não sei, a gente não se programa, no meio do caminho a gente vai falar e vai falar, olha aqui, ó, não falei? É assim que acontece. Ana, apresente essas mulheres maravilhosas que estão aqui com a gente hoje, mulheres incríveis, amigas, companheiras, que presta serviço pra gente, que nos socorre, que arruma nosso corpo, né? É sobre isso. Mulheres, quando a gente se junta, com certeza é mais fácil a vida. É isso mesmo. E hoje nós temos duas mulheres maravilhosas, escritoras, amigas, que eu quero pedir para que elas se apresentem. Vamos começar aqui pela Gabi. A Gabi que está em Marília já há algum tempo, empresária, precursora do Body Harmony aqui na nossa cidade, que já está nessa caminhada já há algum tempo, né, Gabi? Já. Se apresente para quem ainda não te conhece, quem é Gabriela? Eu não estava esperando, achei que você ia me apresentar. Bom, eu sou a Gabriela Gasque, sou de Assis, mas moro em Marília, já vai fazer 6 anos. 6 anos não, vai fazer 3 anos. Vim de uma carreira na área financeira e agora eu estou na área da saúde, com muito amor, realmente agora fazendo a parte vocacional, com propósito, e está sendo muito gratificante para mim. Eu mudo a vida das mulheres através da eletroestimulação, eu trago elas para uma nova fase, para buscar a sua melhor versão, sua melhor fase. Muitas coisas aconteceram, né, na sua vida, né? Muitas coisas, muitas transições. Transições de carreira, transição pessoal. E as duas me acompanharam aí desde o começo dessas transições, né? Pegou na minha mão, falou, bora, vamos, não desiste. Foram várias transições, assim, de carreira, de CLT para empreender, que é algo diariamente, assim, desafiador, mas também muito gratificante. É um desafio gostoso, né? Sim. E vocês vão entender um pouco mais isso que a Gabi está dizendo, porque ela saiu, né, de uma empresa financeira, e quem já trabalhou e quem sabe um pouco, eu sei um pouco porque eu tenho uma filha que também trabalha na parte financeira,
é muito desgastante, né? Você vende papel todos os dias, tem que bater meta e tem muitas pessoas que adoecem com isso, né? Então ela vai contar um pouquinho pra gente como foi essa transição de carreira dela. Depois que a gente conhecer a doutora Ana Carolina. Ana, eu quero saber quem é a mulher, Ana, não a profissional, porque a profissional doutora Ana Carolina, muita gente conhece, uma profissional assim de renome na nossa cidade, se não dizer a melhor, né, na sua área, pelo menos é essa referência que eu tenho quando se fala em doutora, mas eu quero saber quem é a mulher Ana Carolina. Bom, eu sou Ana Carolina, eu tenho 44 anos, sou goiana, e Goiânia mesmo, nasci na capital, né, parte da minha vida inteira, morei em Goiânia, né, já tem aí, vim casar, vim para o estado de São Paulo, conheci o meu marido, e eu estou aqui há 16 anos, no estado de São Paulo. Mas a minha família é toda de Goiânia, meus irmãos. Você manda um abraço pro pessoal de Goiânia, né, gente? Então, o pessoal do Goiás. O pessoal do Goiás aí. A gente costuma chamar o pessoal de Goiás, né? O nosso sotaque, né? O nosso jeitinho, né? Ô, pessoal de Goiás. Então, minha família, todo mundo lá, né? Meus pais. E é onde eu tenho meu coração aqui, mas a minha outra metade está lá, né? Afinal de contas, é da onde eu vim, onde está minha família, né? E eu vim pra cá pelo meu marido, né? Por um amor. Que eu casei, conheci o meu marido em São Paulo, nós estávamos num congresso, lá no Largo de São Francisco. E aí a gente se conheceu e resolvemos ficar juntos, aí moramos em Bauru, depois a gente veio pra cá, aí depois nos casamos, depois de um bom tempo juntos, e depois vieram os filhos, né? Então assim, eu me sinto muito orgulhosa não só dessa trajetória minha profissional, porque isso aí a gente, né, tem a luta, a batalha, tudo, mas essa parte emocional às vezes infelizmente não são todas as pessoas que conseguem, né, encontrar assim o verdadeiro amor. O meu marido sem sombra de dúvidas, é a pessoa que eu escolhi para passar o resto da minha vida, dos meus dias. Então assim, eu fui muito agraciada, muito abençoada por Deus, pela família que eu tenho, né. E hoje moro aqui em Marília, amo essa cidade, gosto muito daqui, gosto muito das pessoas, temos bastante amigos, né. É uma cidade que nos acolhe muito bem, profissionalmente, assim, né, consegui, mesmo não conhecendo ninguém, não tendo nenhuma referência, né, mas consegui, né, me adaptar aqui, né, construir a minha carreira aqui também, né, então eu gosto muito daqui, eu sou muito grata a todo mundo. E como que foi essa decisão? Você, até então, você saiu de Goiânia, você já era formada, nós não falamos, mas a doutora Ana é doutora na área de direito trabalhista, né? Isso. E aí você foi para esse congresso já formada? Eu já tinha pouco tempo de formada, ano que vem faz 20 anos que eu sou advogada, né? Eu me formei em 2006, eu sou formada pela PUC. E aí passou acho que quase 1 ano, 2 anos que eu acabei indo nesse congresso e conheci o meu marido. Mas lá eu já trabalhava, já era formada, inclusive nessa época, antes de conhecer meu marido, eu era advogada de uma indústria farmacêutica. Lá, eu era advogada dessa indústria e acabei largando tudo para ir para Bauru por conta do meu marido, do grande amor, né? Ele não pode nem ouvir esse podcast, ele vai ficar se achando. Ele vai ouvir. Como que é o nome dele? Ele é Carlos Fernando Parra. Carlos, conheço bem Carlos. Familiar. É o mal do Carlos, né, gente? Eles são apaixonantes. Isso. E aí você chega numa cidade tecnicamente pequena, pensando numa capital, né, Goiânia. E como que foi isso? Você se posicionar nesse mundo da advocacia e numa especialidade que briga, né? O advogado, ele sempre está brigando por alguma coisa, né? Primeiro, né, nós fomos para Bauru. Meu marido é funcionário público, né? Então, para ele é mais fácil eu ir atrás, porque a carreira dele é, em tese, pela estabilidade, é mais consolidada, é mais fácil eu ir, né, aonde ele está.
Então eu fui para Bauru, e nessa época eu fui trabalhar num escritório grande, mas um escritório assim, não tão significativo, porque eram muitos advogados, era um contencioso que a gente chama, que é aquela advocacia de massa, né? Mas eu não conhecia ninguém, eu tinha que começar por algum lugar, né? E aí foi, até que quando eu recebi uma proposta para trabalhar num escritório que seria, em tese, menor, em termos de tamanho e funcionário, mas em termos de clientes, num escritório grande. Porque foi aí que eu fiquei cuidando, a advogada responsável, né, dos processos trabalhistas desse escritório, e advogamos para a TVT. É uma empresa grande de Bauru que tinha muito service, que ela cuidava de segurança e vigilância, e ela é uma empresa muito grande porque ela faz toda a segurança e vigilância da empresa LL, né? Então, que é no estado de São Paulo inteiro, Minas inclusive, né? Então, nessa época a gente pegou uns processos da Coca, do Habib's, também era advogado do Habib's de Bauru, algumas lojas, né, do Baby Buffalo, né, que é o restaurante lá também que tinha, também era advogado lá. E aí, tava bem tranquila, eu era a responsável dos processos, era a chefe do meu departamento e estava indo bem, tanto que o meu chefe, na época, quando eu falei que eu tinha que sair, ficou bem chateado. Mas o meu marido passou em outro concurso, né? E aí nós viemos para Marília. E nós até tentamos durante um período que ele tentasse, mesmo passando aqui, tentasse ir para lá, né? Pedir uma troca, né? Uma permuta para ir para Bauru, que eu já estava ali, né? Encaminhada, né? Só que acabou não dando certo e eu acho que as coisas não acontecem por um acaso, né? E aí eu falei, não, deixa eu ir para Marília. Eu sempre fui muito dada, se eu tiver que ir atrás de uma coisa, eu vou. Eu falo que quem tem boca vai a Roma, tanto que eu que vim casar, que eu que vim para o estado de São Paulo. Mas eu quero uma coisa, se eu me proponho a fazer algo, é difícil eu me propor a fazer algo, mas se eu me propor, eu vou fazer. Então, quando eu quis me casar, quando eu quis viver com ele, eu vim. Quando eu queria arrumar um emprego, eu arrumei. E quando eu vim para Marília, eu falei, pode deixar que eu vou. E fui assim, e fui conhecendo um advogado, como eu já tinha advogado para a TVT, eu tinha um acesso em Marília, eu já vinha fazer audiências aqui, porque tinha TVT aqui, né? Então eu conheci, pelo menos assim, o Fórum Trabalhista, os juízes, e fui fazendo amizade. E foi assim, foi uma construção. E hoje eu tenho meu escritório, né, atendo algumas grandes empresas, tenho a parte também que eu atendo trabalhadores também, tudo. Eu falo, eu não sou advogada nem de empresa, nem de empregado, eu sou advogada trabalhista. Qualquer demanda que chegar, eu vou cuidar. Né? E aí foi indo, e tô tranquila. Espero ficar em Marília, né? A não ser que o concurso que ele passe seja muito melhor, o outro, né? Eu espero que você fique por aqui também, porque agora já se conectou com a gente. E depois a gente vai falar um pouco mais da área pessoal, trazer um pouco da sua escrita, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E tem algo aí, né? Talvez foi um momento que mudou muita coisa aí dentro. Né? Sim, aqueles momentos da vida que a gente nunca imagina que vai passar, né? Vai passar. Ninguém imagina, tá todo mundo feliz, acho que o problema nunca vai vir. Mas é o que eu achei interessante do nosso livro, né? É que você vai... Eu li a primeira, né? O primeiro volume, e a gente vai vendo que os problemas não é só com uma pessoa, todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um problema, uma dificuldade, uma superação, e o livro é bom para isso. Você vê, somos nós mesmos, né? É a realidade, não é uma coisa inventada, né? É o dia a dia nosso mesmo, Independente de idade, de classe social. Sim. Cada uma tem uma particularidade. Sim. Eu falo sempre que a dor, ela não é medida, ela é sentida, né? Então a sua dor é diferente da minha dor, a Gabi sabe muito bem disso, porque ela trabalha com eletroestimulação de músculo. Nós vamos chegar aí nessa coisa muito nova, né? Eu acho que nem é novo, mas é novo porque é o novo. E aí a dor, ela é isso, ela nos impulsiona para o novo. Né? Não é na alegria que nós somos impulsionados, não é na dor, né? É na dor que nós somos provados, que a gente acredita, é nesse momento. Eu quero que você fale um pouquinho sobre como foi essa transição de carreira sua. Eu ia perguntar justamente isso. Qual foi a dor, Gabi? Qual foi essa dor como mulher, como profissional, que você estava num emprego estável?
Que você na falou verdade, assim, preciso mudar, Acho preciso que- partir para uma outra ação, um outro momento. Como que foi fazer essa transição? De onde você estava para onde você está hoje? É um processo, né? Foi um processo de várias abinhas, mas eu falo que quando eu comecei a entrar nessa onda do autoconhecimento, de entender o meu passado, de entender o porquê eu era do jeito que eu era, tomava as decisões que eu tomava, o que estava lá atrás que me trouxe para isso, e aí eu entendi que eu estava no lugar errado, que eu não estava no lugar certo para as minhas habilidades e valores. Que os meus valores era trabalhar por uma causa, trabalhar dessa forma empreendedora. Eu sempre fui empreendedora, né? Desde criança, minha mãe falava que só faltava vender ela. Mas eu fui pro lado filha de pais funcionários públicos, preza a estabilidade, a gente acaba também indo prezando a estabilidade. Eu fui para a área de vendas, na onde tinha estabilidade de um salário bom, de benefício. Foi um lugar que eu aprendi muito, que me amadureceu muito, mas eu precisei dar esse outro passo. Eu precisei realmente tomar coragem e falar, não, eu vou investir, porque eu sempre tinha os planos B, né? Ah, vou vender isso, vou vender aquilo, paralelo com o CLT, mas ali eu vi que realmente não... aí vai da religião não, mas eu vi que Deus não me trouxe para fazer aquilo, que eu estava no lugar errado. E aí eu falei, não, eu preciso de coragem, preciso ter fé, se eu acredito em Deus, eu preciso ter fé. E aí eu criei coragem para abrir o meu negócio e eu realmente usei isso. Eu usei uma dor minha para transformar outras pessoas, que eu sempre tive essa questão do emagrecimento, de emagrecer com saúde. Eu era aquela doida que lambe a parede que emagrece, eu ia lá lamber a parede. E aí eu tinha emagrecido muito quando eu conheci a eletroestimulação, o método do Body Harmony. Eu tinha uma dificuldade de fazer a musculação, pegar mais peso, por conta de ter emagrecido de forma medicamentosa, eu não conseguia comer. E ali, pra mim, foi o paraíso, porque aí ali eu comecei a voltar a minha vitalidade, criar músculo, e aí eu me apaixonei tanto que eu investi nisso e trouxe pra Marília. Foi dessa dor, que ele transformou num amor, né? Eu lembro que a Rô falou isso numa palestra, né? Que empreender é você pegar uma dor sua e transformar num amor. E casa perfeitamente com o que eu escolhi. Eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu e a Ana, a gente faz, né? Eletroestimulação. Fala você primeiro, Ana. Como que é fazer eletroestimulação? Porque eu sou meio suspeita que eu trabalho com isso na cabeça, né? A hora que eu conheci a Gabi, eu falei, nossa, mas que essa menina, como assim? Tipo, eletroestimulação, né? Do músculo. Eu achei sensacional. Não, foi muito legal. Eu conheci a Gabi, eu tava sedentária, total. Faz um ano que eu conheci o eletroestimulação. E eu era daquela, não tenho tempo para fazer academia, não tinha tempo para me reeducar na alimentação, nunca tinha tempo para as coisas. Se você é assim, temos uma solução para isso. E aí eu conheci a Gabi num evento de mulheres que a gente foi na nossa cidade. Ela falou assim, nossa, Ana, eu tenho esse método de estimulação. Eu falei, nossa, eu vou fazer um esporte fora, eu ia fazer um esporte na neve, e o meu corpo não tava zero preparo para esse esporte. Eu precisava fortalecer o joelho, eu precisava fortalecer a parte muscular e não tinha. E aí a Gabi montou, né, um plano pra mim, a gente fez um treino, a gente ficou 4 meses, Gabi? Foi 4 meses, foi 3, 4 meses. O que mais me pegou na eletroestimulação foi quando a Gabi falou assim, Ana, uma sessão equivale em média a 7 dias de exercício. Eu falei, o quê? Eu que não tenho tempo pra nada, lá em uma sessão? E o mais legal, Rô e Ana, e vocês que estão nos assistindo, depois que eu comecei, hoje eu tenho tempo para fazer a eletroestimulação, eu vou na academia, eu caminho, eu fiz uma reeducação alimentar, eu já emagreci 10 quilos de um ano pra cá. Então foi um start, um pontapé inicial que eu falei, nossa, isso dá certo. Porque às vezes a gente começa dietas e às vezes, como a gente não tem aquele resultado rápido, a gente vai se desmotivando, né? Sim. E a eletroestimulação, eu tive um resultado muito rápido. E isso me motivou ainda mais a querer me cuidar mais e ver o quanto eu podia fazer outras coisas.
E a proposta é essa mesmo. É um resultado rápido e trazer o despertar da E pessoa. dói? Não dói. É um formigamento, mas é desconfortável. Não dá pra gente. É o que Na verdade, ela vai no seu limiar, né? sim, sim. Naquilo que você tolera, né? Então, assim, não dói, porque ela vai naquilo que você tolera, né? Ela tem o poder ali de aumentar os botãozinhos. Ah, mas nada também não passa de mágica. Eu sempre falo que não dá pra fazer diferente, ser diferente fazendo as mesmas coisas. Igual levantar Então, músculo, a gente né? Na precisa academia. Levantar músculo. progredir, aumentar um pouquinho, é, um pouquinho, mas começa no- aumentar. E nós mulheres, No como- baixo, é. aí vai subindo, né? Igual Mas- peso, vai igual subindo. Mas nós mulheres, em termos de dor, a gente aguenta muita coisa. Sim, Eu com acho que é certeza. dor, às vezes as pessoas falam, mas eu tenho Aguenta. certeza que não é nada comparado. Não é nada Porque a comparado, é uma gente- dor muito grande. E assim, super eu possível. mesma sou resistente à dor. Então, e é legal, porque eu também trabalho com eletroestimulação, e a eletroestimulação é você estimular o corpo eletricamente. Então, na cabeça, né, que é o que eu entendo, a gente tem aí as frequências de ondas cerebrais. E aí eu uso a eletroestimulação lá no meu consultório, que também é com choque, para estimular neurônios. Então o cérebro ele é estimulado quimicamente, que é a medicação, sensorialmente, né, que é a conversa, que é uma boa alimentação, que é o caminhar, né, e eletricamente, que são estímulos, né, na área neurológica, e a gente estimula o neurônio. E a Gabi faz isso no músculo. E eu falei, eu quero ver como que isso funciona, porque na cabeça a gente não sente. O que os meus pacientes sentem? Eles vêm com um comportamento, uns sintomas, e a partir do momento que eles vão fazendo a eletroestimulação, eles vão deixando de ter aqueles sintomas. E eu falei, eu quero ver como funciona isso, e fui lá. Liguei pra Gabi, né, e fui lá. E aí eu fiz lá, ela coloca, é muito legal, eu vou falar pela Gabi, porque acho nada melhor do que as clientes falarem, né? E se a gente tiver errado, você corrige. Tá bom. Tá bom? E aí ela coloca lá nos músculos, nos lugares certinho. Então é bíceps, né? Bíceps, tríceps, abdômen. E o abdômen. mais legal, em Corpo 40 inteiro. minutos a gente trabalha o corpo inteiro. É É. muito legal. Ela trabalha toda a musculatura ali do corpo. A gente vai colocar um videozinho. A gente vai criar um É, vídeo pra vamos pôr fazer aqui um pra vocês videozinho. poderem ver. E eu falo assim que descobriram um super trunfo, porque todo mundo acha que emagrecimento, flacidez é tratar a gordura. Na estética tudo é gordura. E não, é músculo. Através do rompimento de fibra muscular se tem um alto gasto calórico. Então vai emagrecer muito mais. As pessoas emagrecem muito mais fazendo uma musculação do que um treino funcional muitas vezes. Sim. Por conta desse gasto calórico no rompimento de fibra muscular. Tratando o músculo que você melhora a flacidez. E é os músculos que vão fazer você levantar da cama quando você tiver com 70, 80, 90 anos. Sim. É os músculos que vão erguer os netinhos, os filhos. A vitalidade tá ali. Então eu acho assim, foi um super trunfo na estética, o Body Harmony. E não veio pra substituir academia, nada, né? Não, Veio a pra gente complementar, continua né? fazendo academia. Exatamente. Pra complementar. Sim. Mas, Ana, você não sabe o que aconteceu. Eu fui lá, tá. Ela vai lá no seu limiar de dor, né? E ela, né, às vezes comigo ela aumenta um pouco, mas com vocês que vão lá fazer uma avaliação, ela não vai fazer isso, né, Gabi? Aí passou no outro dia, menina, Uma dor, né? é a mesma dor de academia. É a dor da academia. É a dor da Sabe aquela academia. dor de a hora que você faz academia? É igual eu faço pilates, você já... Gente, eu não Isso. conseguia apoiar a perna pra subir na minha cama. Eu falei, não é possível, Não, eu tô aí você sentindo essa sente dor de realmente. academia. Aí, o que eu fiz? Convidei minha filha, que vai na academia todo dia, é bombadinha, parari, parará, aguenta ferro e tal. Falei, porque eu sou sedentária, né? Levei a bonita. Aí no outro dia ela tava mandando mensagem, eu cheguei, ela dormiu em casa nesse dia, depois que a gente foi. Aí eu acordo cedo, a Daniela sentada lá na cama, eu falei, você foi na academia? Tô aguentando me mexer. Dói mais ainda. Então, Ana, funciona, viu? Ai, que legal.
porque a maioria, quando não dói, porque é de organismo. Tem gente que realmente é mais resistente ali na hora e sente mais depois. E tem o contrário. Sim. Mas quando não dói, elas ficam tristes. Elas assim, ai, mas nem doeu. É igual Aí elas vacina. então tá bom. Uma vez a mulher me deu uma vacina e eu olhei pra ela, você tem certeza que você me vacinou? Porque eu não senti nada. E a picadinha, eu falei assim, eu acho que você não me vacinou, vê isso aí certinho. Então E tem a que doer, dorzinha né, pra gente gostosa, acreditar, né? É a dor gostosa. Sim. E falando em dor, É. falando em dor, como que foi, doutor, revisitar a dor da sua história para poder escrever o seu capítulo do livro Da Busca de Toda Mulher, Dores que Transformam? Eu sei que não foi um processo fácil. Você falava pra mim, Riane, eu acho que eu vou contar a dor de algum caso. Aí não, doutora, pega uma dor mais interna. Ela, mas eu não sei como que eu vou fazer isso. Como que foi revisitar a sua história, se conectar com uma dor, para poder trazer isso pro público? Porque logo mais vocês vão estar lendo todas as histórias, né? Vocês vão se conectar com todas as histórias das escritoras da Busca de Toda Mulher. A minha história é uma história, assim, que eu escrevi, ela não é uma história passada, ela é uma história que a gente vivencia todos os dias, né? Porque a gente passa por esse problema, né? Meu marido por um problema de saúde, que é um problema que não tem uma cura, né? É um tratamento, né? Então, esse processo dessa dor, tudo, é diário. A gente trabalha isso. Apesar de, às vezes, momentos a gente tá ali feliz e tudo, né? Achando que tá tudo bem, que tudo já passou, o pior já passou, mas é uma dor que a gente vive diariamente, né? E falar no livro é relembrar tudo que a gente viveu, né? Lá atrás, porque hoje a gente meio que já deu uma superada em algumas coisas, né? Embora não 100%, né? É uma coisa que a gente acompanha, né? Ali, então escrever o livro é relembrar lá atrás de tudo que a gente passou, parece uma coisa tão distante, né? Mas não é tão distante, né? E nem muito tempo atrás, é uma coisa recente, né? Mas o cérebro parece que não... Acho que uma coisa assim tão séria, parece que o cérebro tende a gente esquecer, né? Rápido, né? Porque foram dores muito profundas, né? E escrever o livro foi bom para relembrar, para passar e para mostrar, né, para as pessoas que problemas acontecem e a gente consegue superar, né, e também não estão isentos de acontecer de novo, né. Infelizmente viver é isso, né, faz parte da vida, né, a vida não é feita só de coisas boas, na verdade, a vida só tem a parte boa porque tem as ruins, né. Porque senão a gente não saberia a diferença entre elas, né? Então isso foi bom porque eu pude me expressar, é uma coisa que eu não consigo fazer muito assim, de falar, de demonstrar muito essa parte minha que fala, não é... De não, demonstrar fraqueza. não é... Terapeuta aqui, ó. É uma fraqueza, assim, uma parte sensível meu, porque assim, o meu trabalho não me deixa muito ser assim, eu sempre fui muito durona, muito falar, então mostrar esse outro lado meu, né, do lado de quem passou por um aperto, que vivenciou problemas de saúde na família e que é difícil superar, principalmente quando é a pessoa que vive com você, né? O medo da perda é ruim, né? Graças a Deus não teve perda, mas também ninguém tá livre disso, né? Mas o medo, assim, né? Colocar isso em livro, escrever isso é bom para as pessoas saberem, né? Como que foi. E ler também das outras pessoas é bom. Eu gosto de ler as histórias das pessoas, eu acho interessante, né? Eu até prefiro ler as histórias do que ficção. Eu não sou muito de coisas de ficção. Eu gosto de histórias reais. Eu gosto de filmes de histórias reais, eu gosto de ler bibliografias, né? Então eu acho que o livro foi bom para isso, né? Também, né? Um crescimento pessoal meu. Não é um profissional, mas um crescimento pessoal para mim, né? Eu estou bem feliz de ter participado. E ansiosa para ver como que vai ser tudo, né? Lançamento, ler, as pessoas vão ler, né? Tem gente que provavelmente vai ler e nunca vai virar para mim e vai falar assim, nossa,
você nunca falou para nós isso, que você estava sentindo isso, porque realmente não, são poucas pessoas conseguem me abrir isso assim. Mas isso é eu mesma, é a minha criação. Eu não sou muito de falar, né? Meu marido até fala, você não chora por nada, porque ele também chora por tudo, né? É o equilíbrio. Eu falo, se eu tiver que chorar, vai ser quando eu realmente tiver com muita vontade de chorar. Esse eu me emociono, mas não é assim, qualquer coisa. Né? Se emociona por dentro, né? Mas não expressa por fora, isso. né? É muito da mulher durona, né? Talvez também da sua profissão. Da forma como fui criada, né? Assim, da vivência, das pessoas que eu convivi, da minha avó. Minha avó sempre foi uma mulher muito durona, porque ficou viúva nova de uma forma muito trágica. E isso, quando aconteceu tudo comigo, me remeteu muito ao passado da minha avó, pensando assim, a história vai se repetir novamente, né? Porque eu já vivenciei uma história de uma mulher viúva que criou os filhos sozinha e sempre batalhou e sempre conseguiu tudo que ela conseguiu sozinha. Uma mulher extremamente inteligente, apesar de ter pouco estudo, uma mulher extremamente inteligente, né? E eu pensei, bom, a história vai se repetir, né? E só que quando a história talvez se repetisse, eu não teria ela do meu lado, porque ela tinha acabado de falecer. Poxa vida. Eu pensei, bom, e quem que vai me ajudar, né? A enfrentar isso aí agora, né? Então, assim, é momentos da vida delicado, né? Então, mas graças a Deus, a história não se repetiu e não vai se repetir. Em nome de Jesus. E vocês já estão casados há quanto tempo? Casados mesmo, assim, no papel. Juntos, né? Juntos, né? Tem 16 anos. 16 anos já. Muito legal, bastante tempo. Bacana isso. Viu, Gabi? Você que acabou de casar. Casado e junto é diferente. Fala pra mim, qual é a diferença, Gabi? Conta, Gabi. Conta, Gabi. Se juntar e falar que tá casada, aí não casa. Ah, é verdade, aí você facilita, né? É fácil. Tem que casar. A Gabi que tá recém-casada. Juntada. Ah lá, vamos já puxar a orelha. Recém-juntada. Já sai o casamento. Já sai. Fica aí. Tem que sair logo. Não, mas eu falo que é diferente porque o nosso mentor lá, ele dá até um exemplo que as pessoas vão ao cartório, abrem CNPJ com um sócio que nem conhece direito, pode acabar com a sua vida aquilo ali. E você tem medo de ir no cartório assinar um papel e casar com o amor da sua vida. Sim. Então, assim, é algo simbólico, mas é um compromisso. É quando a gente assina um compromisso, Compromisso assumido, né? Quando você assume e o nosso cérebro precisa assinar o papel para entender a responsabilidade, o compromisso que ele está firmando ali. Então, por isso que eu falo, juntar é diferente de casar, porque eu quero casar, eu quero fazer certo. Já fiz meio errado que eu juntei antes de casar, mas já foi na intenção de realmente a gente casar mesmo, papel. Já tem data pra isso? Tô esperando, meu anel chegou, mas até agora meu anel de noivado não veio pro dedo ainda, tô esperando. Porque assim, quando a gente tem um sonho, nós precisamos colocar data para esse sonho. Então fica a dica aí pra você de colocar data e prioridade, porque senão a gente vai adiando os nossos sonhos, né? Sim. Eu já estou casada há 34 anos. Eu há 13. 13, 16, ó. Então você tem belos exemplos aqui, Meu né? namoro há 10, então Ah já lá. passou da hora, Ixi, né? tá enrolando muito esse homem. Olha, fala pra gente, nessa sua empreitada aí, né, na área da advocacia, não sei se pode, né, mas qual foi o caso que mais mexeu com você? Meu marido, esses dias eu contei um caso, ele falou assim, nossa, mas você só contou a tragédia. Não é tragédia, assim, é que a advocacia, da minha área, não tem assim, tantas, né, aquela coisa assim de sensacional, é uma área voltada ali para o direito do trabalho, né, e o direito do trabalho, ele envolve muitas formalidades, assim, então não tem grandes, né, espetacularidades, aquelas coisas, grandes histórias, mas eu vivencio muitas coisas, assim, né, eu conheço o dia a dia dos trabalhadores,
o dia a dia das empresas, eu lido com coisas extremamente complexas, né? Porque não é só um pagamento ali de uma verba, de uma rescisória, nem nada, né? Envolve muito problemas de doenças de trabalho, envolve muito mortes de trabalhadores, acidentes ocupacionais, perda de membros, né? Brigas entre eles, né? De trabalhadores matarem um ao outro por conta de coisas do trabalho mesmo, né? E a gente se deparar com isso é uma situação, é a parte para mim mais delicada assim da minha área, é eu me deparar com coisas que os trabalhadores sofrem, morte principalmente, porque ninguém sai de casa para ir trabalhar para morrer, nem aquela profissão maior risco, né? Mas acontece e é muito triste, né? E a gente às vezes tem que deparar com isso, porque aí a gente tem que cuidar do processo, às vezes cuidar da família, né? Dar um suporte. Esses tempos atrás, isso eu não esqueço, mas não posso citar nomes, mas quem se ouvir sabe que é. Eu defendo um trabalhador que sofreu um acidente, né? Eu defendo a mãe, o pai e os irmãos, que ele se acidentou em Marília, ele foi trabalhar e foi fazer o que ele tinha para fazer, né? Ele acordou cedo, foi trabalhar e ele estava no maquinário, numa construção civil, e o maquinário, acho que desceu uma rampa muito alta, e o maquinário tombou nele e ele morreu na hora, ele foi esmagado, né? E aí a gente entra com ação, porque as pessoas elas não fazem nenhum tipo de reparação por si só, que deveriam fazer. Não. As pessoas esperam ser acionadas, as pessoas falam mal da Justiça do Trabalho, mas ninguém faz se não for acionado na Justiça. É verdade. Mas, então, e aí que tá, porque tem não sei se é um fantasma, uma coisa que fala assim, a gente não pode, um termo que se usa muito, pôr no pau, né? Não, assim, esse termo nem então, existe. tipo assim, não pode fazer isso, né? Isso é meio cultural, né? Sim, não é? É uma justiça, né? Se você se sente injustiçado, você tem que ir atrás do seu direito. Isso, mas assim, se você é um empresário, dentro da sua empresa, uma pessoa faleceu ou sofreu um acidente muito grave, você sabe que você é responsável por aquilo. Você tem uma certa responsabilidade, você pode tentar arcar com algum dano. Não estou falando para você ir lá pagar um monte. Não, mas você tem que acolher aquele trabalhador. A maioria não faz isso. Por isso que chega tantas questões do X-Trabalho. Olha, você sofreu isso aqui, olha, eu vou indenizar a sua família. O que eu posso fazer para te ajudar os seus filhos? Esse trabalhador mesmo que morreu tinha filhos pequenos e uma esposa também, né? Ninguém deu suporte. Acham, isso vai lá pro INSS receber. Não, não é assim. Ele faleceu lá, atividade, aí você vai ver, tá? Mas, questão de culpa ou não. Não, não é só sobre isso. Você pode dar um suporte. E essa pessoa, e aí tive que acionar a justiça para pagar um dano para os pais, né? E assim, foi uma coisa que nunca vai. Porque quando eu já lidei com grandes empresas e já teve acidentes de trabalho com morte. Já fiz audiências com o Ministério Público do Trabalho, porque toda vez que tem a morte de um trabalhador, o MPT aciona a empresa para saber, né, o que está acontecendo ali, por que aquilo, né, ocorreu. E, então a gente tem que saber lidar com aquilo. Por exemplo, quando eu estou pela empresa, por mais que às vezes nenhum valor que você vai pagar vai ser suficiente para te dar a vida não tem preço. Né? Você pode oferecer 1 milhão, que nunca vai ser o suficiente. Você vai dar um valor porque você quer trazer uma caleira no sentido assim, para amenizar ali, para ajudar aquela família, porque o provedor da família às vezes faleceu. Né? Então o que eu posso fazer para ajudar? Né? Uma reparação, na verdade. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado para conversar com as pessoas. São audiências delicadas, respeitosas. Né? E essa vez que eu estava pela família, eu estava diante de 2 advogadas, né? Pensei comigo, advogadas qualificadas, né? Pensei comigo, vamos ter uma audiência alto nível, eu adoro trabalhar em alto nível intelectual, alto nível profissional, né? Pra gente tentar resolver um problema, afinal de contas, uma pessoa morreu, né? Eu nunca vi tamanho desrespeito com a família. Juro por Deus. Elas sabem, se elas estiverem ouvindo, elas sabem. Porque foi assim, absurdo. Em vez de você até. Você não precisa se desculpar com a família, mas você pode simplesmente falar, olha, nós sentimos muito, né? Nesse primeiro momento, porque sempre numa audiência é dada a oportunidade para as partes conciliarem, né? É obrigatório, está na lei.
Então, se aquele momento você acha que às vezes não tem um valor para oferecer, porque você não tem ideia de quanto que você pode oferecer ali, né? Você não sabe quanto que a pessoa quer, você pode ser no mínimo educada de falar assim, olha, nesse momento delicado, né? Nós não temos nenhum valor, né? Mas, doutora, se a senhora achar que tem algum valor ali, que possa, né, ali, que os familiares estejam de acordo para solucionar, nós estamos à disposição, a gente conversa depois, a gente tem jeito para conversar, afinal de contas, nós somos advogados, nós estudamos para isso, né? A primeira coisa, quando eu sentei, mal o juiz deu um bom dia, a advogada da parte veio falando assim, nós não temos proposta de acordo, inclusive, excelência, o acidente foi culpa da vítima. Falou isso pra mim, eu olhei e fiz assim. Aí a mãe, o pai olhou pra mim e falou assim, o que é isso? Culpa exclusiva da vítima? É culpa do meu filho? Aí eu falei assim, finge que nem tá escutando. Eu já falo logo, eu já fico nervosa, finge que nem tá escutando. Aí já perde o clima. E tipo assim, é uma audiência de conciliação. Se você não tem... Meu marido sempre fala pra mim, quando você não tem nada de bom pra falar, você fica calado. Fala, não, nós não temos. Não, foi uma baboseira. Gente, eu falei assim, olha, eu não acredito. O juiz, aí a outra lá, o meu advogado começou a falar um monte de coisa, quero ofício, isso. O juiz falou, não vou definir nada disso. Sabe assim, é uma situação extremamente... Eu nunca fiz isso. Quando eu representei empresas nesse tipo de processo, a gente pede, não, às vezes não desculpa, porque a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente fala, olha, nós sentimos muito. Eu me compadeço com a sua dor, né? Poxa, eu já fiz audiência que estava a mãe e as crianças, o pai morreu. Gente, é horrível. É que aí entra na questão da pessoa, não da profissão. Sim, Igual mas... na minha época de banco, tem gente que tá ali só para ganhar o dinheiro. Não se compadece que tem um idoso esperando há 6 horas para ser atendido, há 3 horas para ser atendido. Da mesma forma que ela atuou como lado empregador e empresa e o trabalhador. Então ela sabe que ela se portaria de forma diferente se fosse a advogada da empresa. Isso, até porque... Então, é de pessoa para pessoa, vai muito da índole da pessoa. A pessoa que me contrata, você quer que eu represente você bem. Sim. Afinal de contas, você está procurando um advogado que você imagine que vai te representar bem. E não existe nada mais bonito que advogados que sabem se portar em audiência e representam bem o cliente dele. Você não precisa pagar. E você pode conversar comigo em outra oportunidade. Outra, você mostra respeito pelo juiz do trabalho, porque você pode ter certeza que nesse tipo de situação, o juiz nunca vai estar do lado de outro, sempre vai estar do lado do trabalhador e da família. Mesmo que não seja para deferir nada, não é isso, ele vai analisar o mérito, mas naquele momento, se você está atacando dessa forma, você pode ter certeza que tudo que você pedir ele vai te interferir. É claro, aquilo não é lugar para você falar aquilo. E ele te vê com maus olhos. Nossa, foi uma situação indelicada. Depois desse dia, eu vejo às vezes essas advogadas, eu nem olho na cara delas. E elas que saibam, por favor, nem olhem para mim tentando me cumprimentar, porque eu não vou cumprimentar vocês. Mas você sabe, doutora, que isso para tudo, né? Para tudo na nossa vida. Às vezes você chega num restaurante, se a pessoa que se você já chega ríspido, falando assim, cadê o cardápio? Não, já vai demorar, aquela outra pessoa que vai te atender do lado, já vai vir com aquela, né? Tipo, tá aqui o cardápio, então. E quando você chega com boa noite, tudo bem, gostaria de ver a carta de vinho? Você já é melhor do que a agressividade, mesma coisa na audiência, mesma coisa em casa, com a família, com os filhos, com qualquer conflito que a gente tenha, não é, Rô? Sim, é Aí verdade. só para concluir, o Ministério do Trabalho e Emprego foi na obra, constatou inúmeras irregularidades, o processo foi procedente. Tem culpa exclusiva da vítima nenhuma. Não existe. Não existe nada disso. E quem é do ramo jurídico sabe disso. Sim. Né? Então, assim, se você vai falar uma coisa que ainda não tem fundamento na frente da família, não fala, guarda pra você, não fala depois pra você, com o juiz. Igual eu falo, advogado costuma peticionar tudo que ele quer no papel, mas repetir tudo em audiência pro juiz, como se o juiz fosse um retardado, não soubesse ler a petição que ele fez. Eu não falo assim, nossa gente, a pessoa precisa ler, o juiz não sabe ler? Você dá vontade de falar isso na audiência, por que você está pedindo tudo? Só não pediu no papel? Então por que você está falando isso na frente da família? Né? O juiz sabe ler, fica tranquilo, depois ele lê.
E talvez é nisso que vocês se conectam, né? Porque assim, a Gabi veio de um mundo de CLT e o mundo financeiro não é para brincar, né? É um mundo de gente adulta. E talvez você viu muitas coisas também, né, Gabi? Sim, bastante. Eu sempre falei que para trabalhar na área financeira você tinha que gostar de trabalhar com pessoas, de atender as pessoas. Por mais que muitos estavam ali por dinheiro, não se sustenta, não consegue se sustentar, se manter ali a pose, porque na área bancária é atendimento 24 horas com o cliente e ninguém vai no banco para passear. Vai para resolver problema, você só vai no banco quando você tem um problema. E aí você já tem uma dor de cabeça, você chega lá, você encontra fila, que é uma outra dor de cabeça, emborrece, né? As pessoas ficam ali bravas. Então, a hora que a pessoa senta na sua mesa, se você tá emburrado e atende mal, com a cara feia, pelas coxas, a pessoa vai sair dali, vai abrir uma reclamação, vai sair falando mal de você, da instituição. Então, assim, eu falo que uma coisa é a instituição, outra coisa é o funcionário que está te atendendo. E vai de pessoa para pessoa, da mesma forma que tinha gente que ela fala assim, eu não quero ser atendido pelo fulano. Mas por que você não quer ser atendido pelo fulano? O que aconteceu? Então, vai muito de pessoa para pessoa. E na área bancária, realmente, as pessoas vão ali só com dores. Se você chegar com 10 pedras na mão, por mais que seja algo óbvio, por mais que ela vá lá falar que roubaram ela, mas ela passou o cartão, você tem que explicar. Sim, Tem isso, né? E aí quando você decide, né, empreender, você também deixa para trás esse mundo pesado, né? Porque hoje você trabalha num mundo leve. Um mundo, eu conheço a clínica da Gabi, é um lugar legal, leve. E o que mudou na sua vida depois disso? Eu falo que hoje eu trabalho com propósito. Propósito de cuidar, propósito de mudar a vida do outro. Na instituição financeira, eu tinha propósito próprio da instituição financeira. E uma das minhas motivações até lá dentro foi ser gerente de empresas, porque eu falava que pessoa física, a gente emprestava dinheiro, dava uma corda para a pessoa se enforcar. E aí na minha visão, mesmo lá dentro, eu já queria ir para esse caminho de propósito. Eu falava, não, vou ser gerente de empresa porque aí eu vou emprestar para ele prosperar, para ele multiplicar. Só que na realidade eu vi que não era a intenção da instituição, não era essa. E aí foi desencantando. Então hoje empreendendo eu faço com propósito. Não é fácil, mas é mais leve porque eu faço realmente na intenção de mudar a vida do outro para melhor. Eu não tô ali para interesse próprio. É claro, a gente ganha nosso dinheiro, a gente vende nosso produto porque a gente precisa comer, a gente precisa. Mas você vende um produto que você usou e que deu certo para você. Sim, que eu usei, e eu falo que eu sou o meu case. Eu fui paciente mais de um ano até eu trazer para Marília. Então, realmente assim, tem algo a mais. Não é só ali eu te vender algo e acabou. Não, eu vou mudar a sua vida de alguma forma. Seja para começar uma academia, seja para, eu não gosto, eu detesto. A gente costuma falar assim, substitui? Depende. Para quem não faz nada, o pouco é muito. Sim. Então, para quem não faz nada, não gosta, detesta e começa a fazer isso, é muito. Tá ótimo. É um pontapé inicial. E eu tenho vários pacientes, vários clientes como a Ana, que começou ali, deu o start, começou a sentir a vitalidade, começou a predisposição e tudo mais. E tem muita gente que... E aproveitando essa fala, que a gente também já está caminhando para o final, para quem está em casa, né, que busca melhorar essa alta performance, sair do zero, começar um exercício, deixa um recadinho para quem está em casa desse propósito, que eu sei que você está vindo de imersões de propósito e isso está assim reluzente em você. Deixa um recado para quem está nos assistindo, para essa mulher, para essas famílias, sobre propósito, sobre gratidão e sobre recomeços. Nunca é tarde, independente de idade,
independente de classe social, de gênero. A gente vê aí mudanças em pessoas com 70, com 20. E então nunca é tarde para você recomeçar, ajustar a rota. Então não é porque você não treinou a vida inteira, a vida não acabou, que você não vai começar hoje. Então começa aos poucos e cuida. Eu falo que ali é cuidar de quem cuida, porque a maioria são mães, são esposas super atarefadas e que esquecem de si. Então olha para você. Quando você olha para você, você cuida melhor do outro. Quando você se cuida, a gente dá o que a gente recebe o que a gente dá. Então, se você não estiver bem, dificilmente você vai romper esse ciclo de cuidar, e a pessoa vai sempre precisar, porque você não tá bem. Então, é isso, assim, se olha, se conheça, vai atrás da sua história. Você falou sobre ciclos, né? Minha motivação foi realmente assim, esse ciclo acaba em mim, não vai para os meus filhos. Essa foi a minha motivação. Então, às vezes fala assim, minha avó era assim, minha avó era assado, minha mãe, mas isso tem muita influência no que você é hoje, muita. Tanto no âmbito emocional como no âmbito de saúde, do dia a dia mesmo. E é isso que eu tento levar como propósito e mudança de vida ali dentro da minha sala para os meus pacientes. E já deixa o seu Instagram aí para as pessoas te seguirem, marcar uma avaliação lá. Isso, Body Harmony Marília. Aproveitem porque nós estamos expandindo, graças a Deus deu tudo certo aqui em Marília. Marília foi o meu protótipo que fala, Sim. né? Marília foi meu protótipo e Cobaia. Minha cobaia, né? As minhas cobaias. Deu tudo muito certo, graças a Deus nós estamos expandindo. Pode falar para onde que é essa expansão? Pode, acho que pode, né? Isso aí. Estamos É pra expandindo. Cuiabá? Não é pra Cuiabá ainda. Ainda vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. Cuiabá. Nós estamos expandindo para Alphaville, surgiu uma oportunidade e eu estou muito feliz porque realmente é com alguém que também segue essa linha de propósito, né? E em primeira mão, ninguém sabe, ó, exclusividade, não pode. Parabéns. Mas nós estamos expandindo porque realmente funciona, dá certo e porque não é só um produto, é algo que a gente entrega com valor, com um propósito, querendo realmente mudar a vida dos nossos pacientes. Body Harmony Marília, pode mandar mensagem, agenda lá a avaliação, vem conhecer pelo menos. É isso aí. A doutora Ana já nasceu advogada, você não acha, Ana Carolina? Maravilhosa. Gente, olha que antes de você nascer, você já era advogada. Não é possível. Você sabe que eu sempre penso, né? Eu nunca gostei muito de injustiça. E eu vivi, muito tempo atrás, eu ando pensando muito sobre isso, sabe? Eu tive na minha família, eu era pequena, eu nunca vou esquecer. Acho que por isso que eu fui apaixonada pelo direito do trabalho. Eu vivenciei uma situação, não na minha família, assim, dos meus pais, dos meus avós, mas de próximo, em que tinha uma família, não vou citar nomes porque eu amo muito os meus, né, as pessoas que estão ali, né, mas eu vivenciei muito trabalhadores domésticos trabalhando em casas e eles sofriam muito. Eu vivenciei, eu vi isso desde pequena, quando eu estava próxima, então eu me sentia muito mal com aquela situação, né, eu já vi até apanhar, eu já vi pessoas que vinham de fora para trabalhar, para conseguir algo na vida e ficavam no lar, ao invés de ter um suporte ali, eram na verdade maltratadas, né? Até pouco tempo atrás encontrei uma pessoa que trabalhou na casa, né, de um parente e ela falou assim, nossa, uma vez eu estava apanhando e quem me ajudou, quem me salvou foi a sua mãe, que eu fui gritar para ela me socorrer. Então assim, eu acho que indiretamente eu percebo que eu fui encaminhada para o direito do trabalho muito por conta disso. Eu acho isso inadmissível. Eu acho isso assim, para mim é uma coisa que se eu perceber algum momento ali que alguém de alguma forma está sendo alguma injustiça, eu não consigo ficar calada. Uma vez eu estava passando numa rua e eu vi uma senhora, acho que ela encostou no carro de uma menina nova e essa menina começou a gritar com ela. Eu falei assim para ela, para. Falei para a senhora assim, virei para a senhora e falei assim, a senhora está sozinha? A senhora não tem um filho, uma família?
assim, alguém que a senhora possa ligar para vir. E virei para a moça e falei assim, não grita com ela. Ela é uma senhora. E eu falei para a senhora assim, não permita que ela grita com você. Chama alguém da sua família, chama um filho. Falei, não faça isso. Não gosto. Não é o cuidar do outro, né? Sim, e pegando esse gancho, doutora, deixa um recado para as famílias que estão nos assistindo, sabe? Que vem aí do seu coração, para elas fazerem diferente, que elas fazem hoje, ou o que você queira falar. Deixa esse recado especial para as famílias aqui do Conexão em Foco. Eu não vou falar como advogada, não, porque nem posso fazer promoção da minha profissão. Nem tenho interesse nisso. Não é o meu foco aqui. Mas e a gente tratar melhor o ser humano, né? A gente vive em sociedade, a gente tem que viver bem, né? A gente vive num mundo tão caótico, né? Assim, em termos de capitalismo, competitividade, tudo. A gente precisa cuidar um dos outros, né? A gente precisa pensar um no outro como um ser humano, né? E vamos cuidar, né, da gente, pra gente viver bem. É tão bom viver, todo mundo quer viver, né? Vamos se respeitar, né? Respeitar os outros, respeitar com quem a gente trabalha, respeitar com quem a gente lida o dia a dia, a dor do outro, todo mundo. Eu sempre, quando às vezes eu fico triste com alguma situação que eu tô vivendo, eu penso assim, bom, às vezes a gente acha, parece que é tudo comigo. Não, na verdade não é. Todo mundo está passando um problema. Por mais que a rede social, o dia a dia mostre que todo mundo está feliz, na verdade na vida não é assim. Né? Todo mundo está passando um problema, uma batalha, lutando por algo, né? Tentando superar alguma coisa. E a gente precisa se cuidar, né? Pra gente viver bem, viver em paz, né? É isso aí. É isso que eu quero. Eu quero só ser feliz, viver em paz, um mundo bom para os meus filhos, para viver. E aproveitar a vida, né? Do jeito que dá, né? Nem todo mundo tem o que quer, mas às vezes com um pouquinho que você tem dá pra ser feliz, né? É verdade. E eu quero agradecer vocês duas por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada mesmo. Gratidão pela história de vocês. E quero encerrar com uma frase que vocês disseram aqui, né? Vai atrás dos seus sonhos. Não espere e faça acontecer. Vocês disseram isso, as duas. Eu anotei aqui, né? Então eu sei que a Gabi está correndo atrás do sonho dela e está conseguindo essa expansão. Só falta a data do casamento. É isso que eu ia falar. Né? Mas casamento! Mas é a partir desse episódio vai ser um marco. Eu tenho certeza que a gente ainda vai falar sobre essa data desse cara também. Olha, se prepare que ela vai te pedir Irã, se prepare. Casamento. Mas igual a Ana, vai lá, corre lá, vamos marcar essa data. Vai logo, vamos logo. Resolve logo. O próximo vai ser sobre matrimônio. Isso aí. Gente, quero agradecer as nossas convidadas, a vocês que estão aí nos assistindo. Gratidão por mais uma vez poder abrir as portas da sua casa, do seu carro, de onde você está nos ouvindo. Espero que todas essas palavras entrem aí no seu coração e que a partir de hoje você consiga realmente viver o seu propósito, tratar melhor as pessoas e fazer a diferença ao seu redor. Beijo grande, cada um de vocês. Tchau.